Boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos. Olá, vou aguardar um pouquinho vocês para a gente começar o nosso bate-papo semanal. Enfim. Quem está aí online, o som tá bom? Tá saindo o som? Tá ouvindo a minha voz? Então, pessoal, vamos lá começar. Hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante. Boa noite, Marcela, obrigada. É um tema que mexe muito com todos nós, porque todos nós temos família, não é verdade? E independente de qual a dinâmica, a sistemática de como essa família funciona, foi ela quem nos trouxe até o momento presente, foi através da nossa família que hoje nós podemos ser as pessoas que nós somos, com recursos, com virtudes, com problemas, com defeitos, com crescimentos, com dores, vivendo fortes emoções, mas enfim, é com essa família que a gente aprendeu a ser quem nós somos hoje. Então é um tema que mexe com todos nós, que toca em algumas feridas. É um tema que muitas pessoas vão se identificar, para não dizer todas, mas assim, é um tema que mexe muito com a gente e eu tenho certeza que você vai se identificar em vários aspectos e vai reconhecer-se, né, nos exemplos e nas falas que eu venho trazer hoje para a gente refletir. Então, a primeira coisa que o tema de hoje é: as neuroses da sua família não precisam ser suas. Mas, na verdade, a gente pode trazer não só a palavra neurose, que é um pouco forte, mas, digamos assim, os padrões de comportamento da sua família não precisam ser seus. Os problemas de saúde da sua família não precisam ser seus. As crenças da sua família, claro que acabam sendo suas, mas você é um ser humano ímpar, é um ser humano único. Então, você pode ser um ser com a sua identidade, né, a parte daqueles ditos padrões familiares. Depois que eu conheci a constelação familiar, foi uma área que eu me identifiquei muito, apesar de ainda não ser terapeuta consteladora, mas é uma área que, assim, me chama muita atenção porque a sistemática da família explica muito sobre nós. Porque, como eu falei, por mais que nós tenhamos sido adotados, não viemos daquela família que nos criou, ou, né, convivemos com a nossa própria família consanguínea, as pessoas de maior referência na nossa vida, do 0 aos 7 anos, são os nossos pais. Pais ou pessoas que nos criam, que nos sustentam, né, que nos educam. E é esses padrões que nós vamos refletir na nossa vida em forma de comportamentos, de medos, de raiva, de padrões financeiros, de padrões no relacionamento e assim vai, né? Então, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é que todos os pais, toda a família, todo pai, mãe, qualquer outro membro da família, eles são seres humanos e, assim como nós, são passíveis de erro. Então,
Não cabe a nós, no meu ponto de vista, julgá-los como certo ou errado, né? A neurolinguística nos traz que não existe, né, essa bipolaridade, o taoísmo também traz isso. Claro que para a gente entender o escuro, precisa ver o claro, para a gente entender o alto, precisa ter o baixo, mas assim, não existe certo e errado, existe o significado que a gente dá. E é bem verdade, eu como assistente social lido muito com essa parte da sociedade de famílias muito tóxicas, que é o que a gente chama na terapia. Ou seja, famílias que têm padrões de comportamentos, digamos, destrutivos, vergonhosos para alguns membros, incômodos, né? E que trazem grandes transtornos e grandes problemas, até físicos, na vida futura de nós adultos que aprendemos a lidar com isso quando criança. E essas disfuncionalidades começam principalmente pela maior figura de referência, que é a mãe. Existem vários textos, vários livros, vários vídeos muito interessantes que falam sobre mães tóxicas, porque, como eu falei, elas são seres humanos, né? Elas são humanos que engravidam e muitas vezes elas não estavam preparadas para a maternagem. E aí, o que elas receberam na infância delas, elas também vão replicar, né? Ou não, ou vão ser diferentes, vão romper os padrões, e isso vai trazer uma gama de significados. Não significa dizer que as mamães são erradas, né? Ou que a culpa é das mamães. Nós, enquanto seres humanos, temos que assumir a nossa responsabilidade, total responsabilidade pela nossa vida, porque a partir de uma certa idade, quem faz as escolhas somos nós. Claro que essa fase do 0 aos 7 anos importa muito, e aí a gente vai adquirir muitos padrões, como, por exemplo, ansiedade, medo, traumas, depressões, dependendo dessa formação, dessa criação, principalmente, como eu falei, da mãe e do pai. Mas, independente de ser só deles, existem padrões que representam outras partes da família. A constelação traz isso, né? Honrar os seus ancestrais, aquela carga que você traz epigenética, né? Que vem meio que por herança, mas que você pode romper. Você não é obrigado a carregar. E o que é que a constelação diz sobre isso? Quando algum membro da família sentiu uma dor que não foi trabalhada, ou viveu episódios assim marcantes, como por exemplo traições, assassinatos, suicídios, um bebê que não foi visto, essa carga ela vai ser trazida para algum membro da família ou para alguns membros da família que vão meio que essa problemática que não foi resolvida vai permear a vida deste ser humano que recebeu essa carga energética, tá? Então é muito interessante esse assunto, não dá para abordar só em uma hora, mas a gente vai fazer um resumo, né? Vamos fazer um debate bem legal acerca do tema. Então, essas famílias tóxicas, elas trazem, essa semana mesmo eu atendi um rapaz cuja mãe maltratava e humilhava muito ele. E esse rapaz, ele desfragmentou algumas partes da memória dele para que ele pudesse tolerar e suportar tamanha agressão. Ainda esta semana também eu recebi um vídeo na internet, eu acredito que muitos de vocês viram, não sei se era um pai, mas acredito que sim, um homem, que pendura uma criança de cabeça para baixo na janela, ele pendura pelo pé e ele começa a bater na criança. Gente, mas é uma coisa assim, muito dolorida, mas eu consegui ver até o fim. E ele bate de uma forma tão agressiva e ele humilha tanto aquela criança, a criança usa fraldas. Então, vocês imaginem a consequência drástica que este adulto, esta criança, que um dia vai virar adulto,
quais padrões de comportamento que ela vai apresentar, né? Quantos medos, quantos traumas, que a mente dela vai bloquear aquele momento das agressões, vai desfragmentar algumas coisas, porque o sofrimento é tamanho que a mente precisa de artifícios para suportar a dor. Então ele pode até esquecer, até porque ele é uma criança, mas as consequências disso vão ficar, né? E como eu falei, tudo depende do significado que a gente dá. Claro que quando acontece um ato de violência, um tipo de agressão vindo dos nossos próprios pais, a dor é muito maior. E parece que, né, a gente usa isso meio que como uma desculpa, né? Na terapia a gente escuta muito e eu também já usei muito, né, esse tipo de desculpa. Ah, mas era o meu pai, era a minha mãe. Você não sabe o quanto isso dói. Eu sei que realmente dói. Eu sei que esperar algo dos pais e não ter dói, mas eles são seres diferentes de nós, né? Eles são seres únicos e eles têm o que eles fazem, os comportamentos deles, os padrões, a forma de educar a gente é com certeza dando o melhor que eles têm. A neurolinguística também traz uma premissa que diz: cada um dá o melhor que tem com os recursos que tem naquele momento. Ou seja, os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam, o melhor que eles receberam, eles passaram para nós. Mas algumas pessoas com certeza não estavam prontas para esse papel. Como às vezes a gente sonha com um emprego, né, com um cargo numa empresa, e o nosso sonho é conseguir aquele posto, e quando a gente consegue, a gente vê que aquela tarefa não é tão legal quanto a gente imaginava, porque não é só receber um salário no final do mês, é se sentir bem, é se sentir gratificado, é se sentir em paz com as nossas escolhas. Então, é mais ou menos por aí com a família também, tá? E tudo isso, todos esses padrões de comportamento, todas esses, digamos, problemas que vão surgir, vêm das crenças. E essas crenças a gente adquire do 0 aos 7 anos. E como que a gente adquire essas crenças? As crenças são a nossa realidade. É o meu eu, é o que eu acredito, é a minha verdade. Então, se eu acredito que falar mal do outro é pecado, por exemplo, essa crença eu aprendi do 0 aos 7 anos. E geralmente as nossas crenças, a gente pode adquirir crenças ao longo do tempo, lógico, mas a maioria delas são do 0 aos 7 anos. E muitas vezes elas vêm das pessoas de referência. Então, como eu já falei aqui, pai, mãe, professores, avós, irmãos mais velhos e etc. E nós, como filhos, nos espelhamos nos nossos pais. E nossos pais se espelharam nos pais deles também. Então, por isso que alguns padrões se repetem. E muitas vezes a gente se pega tendo algumas reações e alguns comportamentos que a gente pensa assim, nossa, tô agindo, tô fazendo igual o meu pai, né? Tô reagindo igual a sua mãe. Ou então, quando alguém diz assim, quando a sua mãe chega para você e diz, você tá igualzinha ao seu pai, ou o seu pai chega para você e diz, você tá igualzinha à sua mãe. Então, né, são essas cargas, esses conceitos, esses padrões que a gente carrega porque a gente aprendeu, né? E a gente acaba se tornando íntimo deles. E é por isso que mesmo as pessoas que são adotadas, né, que não são não são filhos, digamos, consanguíneos, acabam adquirindo esses mesmos padrões. Até porque energeticamente eles foram atraídos para aquela família. Então eles precisavam daquilo para ser a pessoa que eles são hoje, tá? E aí eu trago uma historinha que diz o seguinte: um casal recém-casado, o marido pediu para a esposa assar um peixe e ele gostava muito de comer a cabeça do peixe, mas a esposa não sabia.
E aí, quando ela assou o peixe, ele comprou o peixe, ela assou o peixe muito bonito, ela trouxe o peixe sem o rabo e sem a cabeça. E aí ele perguntou, nossa, mas por que você cortou o rabo e a cabeça? Ela disse, não sei, porque a minha mãe fazia assim. E aí ele, curioso, nossa, a cabeça era a parte mais gostosa do peixe, procurou a sogra e disse, minha sogra, por que você arrancava a cabeça e o rabo do peixe? Não sei, eu aprendi assim com a minha mãe e sempre fiz assim. E aí ele aproveitou que a avó da esposa ainda era viva e vai procurar a avó da esposa. E por telefone mesmo pergunta a ela por que eles cortam a cabeça e o rabo do peixe. E a vozinha responde: ah, porque na época que eu casei, eu só tinha uma bandeja muito pequena. E na bandeja não cabia o peixe inteiro. Então eu cortava a cabeça. Ou seja, padrões. Padrões que se repetem, não se pergunta por quê, não se sabe por quê, mas é assim que a gente vê, é assim que a gente aprende. E aí a gente pode trazer a metáfora do peixe para tudo na nossa vida, né? Forma de falar com os outros, forma de se comportar nos lugares, os nossos sucessos ou insucessos, os nossos padrões de relacionamento, padrões financeiros e por aí vai. Tá bom, gente? E aí, como é que estão? O som tá legal? Estão me ouvindo bem? Boa noite, Merielle. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, nós não podemos culpar ninguém por esses padrões, porque esses padrões eles vêm de uma herança muito antiga, né? Vários antepassados passaram por aqui para que a gente chegasse e cada um traz a sua carga. Cada um traz as suas feridas, cada um traz a sua história. E se a nossa história não é tão fácil, com certeza a deles também não foi. Então a gente não pode querer procurar, mas a culpa de eu não ter sucesso financeiro foi do meu bisavô que gastava muito, que faliu, que tinha uma empresa que faliu. Não, a culpa não é de ninguém, né? Nós precisamos, como eu falei, tomar a responsabilidade e as rédeas da nossa vida, né? Se sentir responsável pelas nossas escolhas, né? Pois independente do que você passou com qualquer um dos seus familiares, foram eles que foram os responsáveis pela tua evolução. Afinal, a família é uma grande escola, é a família que mais nos ensina. Quando a gente tem algum problema, alguma briguinha, alguma rixa com alguém da família, é quando mais dói na gente, né? Eu não sei se com vocês é assim, comigo é. Porque a gente tem a ideia de que a nossa família tem que ser perfeita, né? De que lá no nosso seio familiar não vai ter problema algum. Mas não tem como ser assim, né? Todos nós somos seres em evolução, na busca da perfeição. E é aí que os problemas acontecem para nos provar, para nos testar, né? E para ver se a gente está passando nas provas da vida. Então, gente, e como eu falei, a gente traz algumas cargas, alguns padrões, mas existem dores, existem padrões que a gente não precisa reproduzir, porque nós somos seres individuais. No entanto, quando você não reproduz o padrão, você repele. E quando você repele, você é visto como a ovelha negra da família. Alguém já ouviu essa frase? Esse nome? Eu já ouvi muito, muito, porque romper padrões familiares não é fácil. Sabe aquela família que todo mundo é muito próximo, é muito unido, que todo mundo quer resolver tudo do outro, que todo mundo quer dar pitaco na vida do outro, e você tenta ser o diferente, você não aceita a opinião e você não quer estar próximo e você não quer participar das reuniões, das festas, com certeza você vai ser mal visto por eles. Então, você é, né, denominado como o ovelha negra da família. Imagine, por exemplo, uma família, um núcleo pai, mãe, 2 filhos, por exemplo.
onde todos são muito organizados com as suas coisas, com seus pertences, e um é completamente desorganizado, né? Não gosta de colocar as coisas no lugar e reclama se alguém mexer nas coisas. Com certeza, né, quando, por exemplo, chegar uma visita na casa, o pai ou a mãe ou o irmão vai dizer: olha para a bagunça da fulana ou do fulano. Não tem jeito, essa pessoa não tem jeito, fulano não tem jeito. Ou seja, é visto como a ovelha negra da família. É aquele que rompe os padrões, é aquele que busca o diferente, é aquele que busca o seu individual, o seu ser. E aí, né, acaba levando essa carga, né? No entanto, gente, independente do que a gente tem como padrão, tem como influência da nossa família, porque, como eu falei, toda família tem uma história, e aí você procure, busque analisar, pegue um papel e coloque os padrões que são repetidos na sua família ou os padrões que você identifica. Por exemplo, coloque um lado de coisas positivas e um lado de coisas negativas. E aí você vai colocando assim, as coisas que você sabe ou que você lembra, mas você pode ir perguntando aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus tios, né, alguns padrões, e aí você vai colocando. Tive uma avó muito religiosa, ou tenho uma mãe muito dedicada à família. Na minha família teve um suicídio no lado ruim. Na minha família tem muita traição, muito perda financeira, ou sucesso financeiro no lado positivo, e assim vai. E busque identificar quais os padrões que você, né, acopla com eles, que você repete, que você reproduz. Né? É você quem tem todas as respostas. Né? Busca aí, faz uma busca na sua família, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. Por mais que essa família seja pequena e por mais que você não saiba muita coisa, mas sempre existe algum padrão. Quando eu peço para as pessoas fazerem isso, muitas dizem assim, mas não tem padrão positivo nenhum. Gente, por favor, tem padrão positivo. É porque muitas vezes a gente não quer identificar. E o cérebro só identifica aquilo que ele quer. Então, se eu digo assim, na minha família, quase todos morrem de problemas cardíacos. Eu coloco isso na minha cabeça, o cérebro vai identificar, tá? Problemas cardíacos. E aí, qualquer dorzinha que eu sinto, um formigamento no braço, eu vou dizer, nossa, já estou com um problema cardíaco. Chega, socorro, preciso ir no médico, preciso me cuidar. Por quê? Porque o meu cérebro está identificando o que eu quero encontrar, que é um problema cardíaco. Então, toda sensação, todo sintoma que eu tiver, eu vou associar com o que eu quero encontrar, tá? Então, busca os padrões, tanto positivos quanto os negativos, né? Você merece fazer essa busca, você merece esse conhecimento de você, da sua família, dos seus ancestrais, porque a gente merece honrá-los, porque mesmo que tenha tido pontos, aspectos negativos, porque também tem, claro, nós também temos as nossas cargas negativas, os nossos comportamentos negativos, mas foram eles que nos trouxeram até aqui e foi com eles que nós aprendemos, né, a ser quem somos. Então, precisamos honrá-los, pois a árvore que não honra suas raízes não consegue dar bons frutos. No final, eu trouxe até uma metáfora, se der tempo, eu vou ler uma metáfora para vocês acerca disso, tá bom? Então, gente, é preciso que a gente, mesmo que reconheça alguns padrões que são repetidos, por exemplo, na minha família, muita gente, todo mundo, porque não tem como ser todo mundo, né? Mas assim, todo mundo é organizado, o exemplo que eu já usei. Mas eu não gosto de ser organizado, aquilo me incomoda. Eu coloco minhas coisas, eu sei onde está e eu não quero que ninguém mexa. Isso é reconhecer a sua identidade. Isso é buscar os seus gostos, né, os seus desejos, é se aceitar como você é.
e não repetir o padrão. Porque se a gente não quebra o padrão vai sempre se repetir. E aí eu vou continuar sendo organizada, mesmo que aquilo me faça mal, e a minha filha também vai passar a ser organizada por ver que eu estou repetindo esse mesmo padrão. Claro que tudo isso, gente, é inconsciente. Ninguém chega assim e diz, ah, tá, tô entendendo. Eu tenho que ser organizada porque todos são organizados. Não, é algo inconsciente. Você tá vendo tanto aquilo, tá vendo tanto aquele padrão se repetir, que você acaba fazendo muito naturalmente. Já viu quando a gente começa a dirigir, que parece que o painel do carro é uma cabine de avião, né? A gente não sente dificuldade, tem medo do carro parar, tem medo de subir uma ladeira, tem medo de parar no sinal, não sabe trocar a marcha, acha que não vai olhar no retrovisor. Mas hoje, depois de muitos anos dirigindo, a gente já troca o som, troca o pendrive, procura uma música, cai no celular no chão, a gente pega. Claro que não deveríamos fazer isso, mas assim, se tornou tão natural que a gente passa a marcha, troca de marcha e não percebe, e por aí vai. Né? A mesma coisa são esses padrões, a gente cresce, né, no meio deles e aí a gente acaba reproduzindo de forma muito natural. Tá? E quais são esses padrões que a gente geralmente repete, né, dos nossos ancestrais, dos nossos familiares, tanto da parte materna quanto paterna? São padrões de relacionamento. Suponhamos que os meus pais não foram muito felizes no casamento. E aí, como a minha mãe foi infeliz no relacionamento, inconscientemente eu me sinto constrangida se eu for feliz no relacionamento. Porque é como se eu não estivesse honrando as minhas raízes. Então, o meu inconsciente diz assim: ei, você não pode ser feliz. E aí, quando você está se sentindo bem, está se entregando na relação, está com um parceiro que dá certo, o teu inconsciente começa a te sabotar e a te fazer sair daquele relacionamento, porque ele ia ser algo muito produtivo e muito bom. Mas você não pode desonrar. Poxa, sua mãe viveu infeliz todo o tempo, né? Ela falava que, nossa, que aquilo não era vida, que amar não era bom, que ela sofria muito. Então, o teu inconsciente vai buscar mais do mesmo. E é por isso que muitas vezes a gente repete esses padrões, porque eles são inconscientes. A mesma coisa no trabalho, na saúde, na vida financeira, os padrões sexuais, os padrões de poder. Sabe aquela família de empresários, de pessoas muito bem-sucedidas, que, sei lá, frequentam bons lugares, que se vestem bem, né, que se comportam mesmo e que têm um perfil de poder? Quando nasce um que é, por exemplo, o hippie, nossa, ele vai ser tido com certeza como uma ovelha negra, porque ele não liga, ele quebra o padrão. Então, esses padrões, eles também se repetem. Padrões de responsabilidade, de validação, de medo e de raiva, dentre outros, porque tem inúmeros. Então, comece a se observar. Quais os padrões que você tem repetido dos seus pais? Quais os padrões que você tem repetido dos seus avós? Né? Quais os padrões que os seus pais repetiram dos avós? E assim vai. Você vai encontrar coisas bem legais e bem interessantes sobre você que você nem notava. Então, nós somos parecidos com os nossos pais? Somos, mas nós também podemos ser diferentes, né? Como diz aquela música, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Mas você pode fazer diferente, afinal, você não pode, você é diferente. No entanto, você precisa assumir a responsabilidade pelos seus atos. Né? Ser diferente é normal, mas você precisa querer e se aceitar diferente. Então, para romper os padrões, você precisa arcar com as responsabilidades dos seus atos, como tudo nessa vida, né, gente?
É preciso assumir o que faz, assumir o que gosta, assumir o que quer, né? E assumir que é diferente, tá? Honrando, né? Porque seus pais fazem sempre desse jeito, você tem que fazer? Não, você precisa aceitar seus pais como são, mas você não precisa conviver com os mesmos padrões que eles, né? Você tem suas escolhas, tá? Já para as famílias tóxicas, alguns pacientes, algumas pessoas me perguntam assim: mas Michelle, eu não consigo de jeito nenhum conviver com a minha mãe ou com meu pai, tá? Mas eu tô falando agora de pai e mãe mesmo. Gente, Michelle, eu não consigo conviver com ela. Minha mãe é muito assim, é muito assado, é muito isso. E existe, viu, gente? Como eu falei no início, a mãe é um ser humano e muitas vezes ela não estava preparada para esse papel por N motivos, né? E ela realmente é uma mãe tóxica e aí a pessoa não consegue mais conviver com ele. Então eu quero explicar uma grande diferença. Honrar seu pai e sua mãe não significa conviver, ter que conviver e ter que estar presente o tempo inteiro com eles. Claro que você pode se afastar desde que você os honre como as pessoas que te trouxeram ao mundo. Então, mais uma vez, repetindo e desmistificando, a gente não precisa conviver com familiares, né, com parentes que nos trazem uma carga de padrões que não são legais para a nossa vida, para o nosso dia a dia. No entanto, nós precisamos honrá-los, né, porque são esses padrões que também nos ensinam a ser diferente. Então, se eu tenho, desculpa gente, mas assim, se eu tenho, por exemplo, uma mãe que bebe, é alcoólatra, e alcoólatra mesmo, tá? E eu me incomodo com aquele padrão, eu não preciso ser igual. E se esse padrão dela me causa constrangimento, me causa vergonha, é incontrolável o alcoolismo dela, eu não preciso conviver com ela no dia a dia, eu não preciso estar o tempo inteiro, mas eu preciso ser grata e preciso honrar que foi a minha mãe que me trouxe para o mundo. E isso com certeza vai trazer resultados positivos para a sua vida, tá? E agora, gente, para finalizar, como é que a gente pode trabalhar esses relacionamentos tóxicos, né? Porque existe muito, gente, muito mais do que a gente imagina. Aqui mesmo na cidade que eu trabalho, é uma cidade bem pequena, mas que existem muitas relações assim. E eu trabalho aqui há 14 anos e eu me lembro que quando eu entrei eu dizia exatamente isso. Nossa, essa cidade lá para 2015, 2020, ninguém vai aguentar, porque assim, a forma como as mães tratam os filhos, sem respeito, sem amorosidade, sem cumplicidade, porque o amor, gente, ele não nasce, ele não, eu não sou obrigada a amar. O amor, ele é uma conquista, né? Então não é porque é minha mãe é o meu pai que eu tenho que amá-los e tenho que aceitá-los como eles são, com esses padrões de toxicidade, né, de agressão, de maltratos, como aquele pai que pendurou o filho de cabeça para baixo e espancou a criança quase até a morte. Então, quando ela crescer, ele não precisa conviver com esse pai, mas claro que ele tem que honrar, porque foi o pai que o trouxe ao mundo, com virtudes e defeitos, tá? Então, como é que a gente pode se libertar dessas relações tóxicas? E isso serve, gente, não só para família, tá? Não só serve para amigos, serve para relacionamentos amorosos, né? Serve para relações de amizade, de trabalho, tá? Primeiro, a gente precisa cortar o cordão umbilical, né? Principalmente da família, que esse termo seria mais com a mãe, mas assim, é preciso romper para que o amor seja preservado, para que algo que ainda existe, um respeito, algo de bom, qualquer sensação de bom que ainda existe, consiga ser preservado. Se a pessoa só te faz mal, né, só te causa danos, só te traz atitudes negativas, por que você vai manter essa relação? Então é preciso cortar o cordão umbilical mesmo, né? É preciso esclarecer os seus limites. Por exemplo, se você é um filho que convive com pais tóxicos, mas que você precisa conviver com eles dentro de casa, seja porque ainda é dependente deles,
ou seja, porque escolhe estar com eles, porque precisa cuidar deles ou porque quer realmente, você precisa colocar os seus limites. Olha, eu penso assim, até aqui você pode vir, daqui para frente não, é o meu espaço, é o meu limite. Gente, isso não quer dizer desrespeitar, tá? Eu não estou dizendo com isso que os filhos estão certos e os pais estão errados. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Estou querendo dizer que existem relações que realmente agridem a nossa psique, o nosso, né, corpo, a nossa mente. Existe muito mais do que vocês imaginam e que a gente tem que pôr os nossos limites nesse momento, né? Então, se a gente não consegue esclarecer o que nos dói, o que nos incomoda, o outro nunca vai saber. E ele está sempre no ganho, então ele vai continuar agindo da forma que está agindo, porque está dando certo. A gente não comunicou, então é preciso esclarecer, né, o seu limite, colocar o espaço, o seu espaço, o que dói, onde dói, como dói. A partir daqui você não entra mais, porque é meu espaço. Isso não significa espaço físico, tá? É um espaço mental, é um teórico mesmo. Tá? Aceitação. Não dá para mudar o comportamento do outro. Então, se a minha mãe é alcoólatra, e eu já tentei de tudo, já levei para a clínica, já levei para a igreja, já fiz tudo que você imaginar, e ela não quer ou não consegue deixar o vício do alcoolismo, eu preciso aceitá-la como ela é. Então, eu tenho uma escolha, algumas escolhas a fazer. Uma delas é conviver e aceitar. A outras é me afastar dela, continuar aceitando, porque eu não vou poder mudar esse padrão dela, mas me afastar, porque aquele comportamento me faz mal, tá? Então, se eu tenho um pai agressivo, e o meu pai é agressivo com a minha mãe, mas a minha mãe aceita essa relação abusiva, mas aquilo me faz mal de ver a minha mãe sendo humilhada, sendo maltratada, apanhando, né, enfim, sobrecarregada fisicamente e emocionalmente. Eu não sou obrigada a conviver com isso, mas eu sou obrigada a respeitar, inclusive, a escolha dela e a dele também, né? E sair do papel de vítima, porque nós também somos, como eu falei, construtores da nossa história. Então não adianta a gente querer se colocar como coitadinho, como aquele que não teve carinho, como aquele que foi maltratado, que foi humilhado. Eu não estou querendo dizer que não dói, que não incomoda, que não tem aspectos negativos, claro que tem, mas também tem aspectos positivos, como tudo na vida, e a gente precisa ressignificar e seguir em frente. Porque se a gente ficar o tempo inteiro naquela posição de criança, só reclamando, só chorando, só com birra, não vai resolver, não vai mudar o padrão, não vai mudar a nossa vida. Então, o que a gente precisa é aceitar e seguir em frente e sair da posição de vítima, tá? Lembrando que relação familiar é construção, né? Nós precisamos, é como um relacionamento amoroso, um relacionamento entre amigos. A gente precisa ir mantendo, precisa ir construindo, né? Precisa manter o respeito, precisa manter o amor, né? Porque se as relações são muito tóxicas, muito abusivas, em algum momento um dos membros vai romper, não vai aguentar essa relação e ele vai romper de diversas formas, como eu falei, fragmentando a mente dele, trazendo alguns transtornos, suicidando-se, fugindo. Por que tem tantas pessoas na rua, vivendo nas ruas? E que quando você já teve curiosidade de conversar com as pessoas que moram na rua e perguntar por que você tem uma família? Por que você não volta para casa? O que foi que aconteceu? Gente, a maioria deles tem família. Eu digo que 98% tem família ou mais. Mas eles não querem voltar para casa. Por quê? Porque as relações eram muito tóxicas. E ele preferiu e precisou fugir para sobreviver, né? É uma forma de sobrevivência, tá? Outra coisa muito interessante que aparece muito comigo, né? E eu tenho recebido muita
dúvida e questionamento sobre tratamento com crianças, os padrões de comportamento das crianças, elas vêm dos pais, porque a criança aprende com a mãe e com o pai. Não é, Roberto? Obrigada. E, gente, pais cuidadosos é uma coisa. Pais super protetores, controladores, abusivos e manipuladores é outra coisa completamente diferente. Não vem aqui me dizer que mimimi, mas é cuidado, é amor. Não, porque se você rega a planta em excesso, ela morre. A mesma coisa você faz com a vida do teu filho, né? Eu sei que é amor, que é zelo, que é cuidado, mas é abuso, né? É descontrole emocional teu. Então, tudo é preciso ter equilíbrio. Busque esse equilíbrio, busque o caminho do meio, nem 8 nem 80, né? É preciso a gente saber lidar com as coisas do dia a dia, né? De acordo com a idade, claro. Você não vai pegar uma criança de 2 anos e obrigá-la ou ensiná-la a lavar os pratos, por exemplo. Mas uma criança de 7, você já pode começar a ensinar. Aí, não ensinar não significa dizer que está sendo um pai bonzinho ou uma mãe bacana, né? Significa dizer que você não está passando responsabilidade para os seus filhos. E eu não vejo diferença nesse aspecto entre homem e mulher. Mas aí é uma crença pessoal minha, tá? E a questão da terapia com crianças é exatamente isso. Para quem já me perguntou especificamente, algumas pessoas eu já expliquei, né? O tratamento terapêutico com criança é muito rápido, porque a criança absorve muito rápido e quando a gente trabalha no inconsciente, a gente consegue um resultado muito rápido da criança, é muito bacana. Mas a gente percebe que esses padrões vêm dos pais. E aí, em conversa com a criança, a gente consegue identificar de onde vem e esse trabalho precisa ser realizado com o pai ou com a mãe. No entanto, você pai e você mãe, precisa estar disposto a aceitar e a querer mudar. Eu faço uma pergunta a todos os meus pacientes na primeira sessão. Você está realmente disposto a se curar, a ficar bom de tal padrão que ele vem para trabalhar? Por exemplo, estou com depressão. Você está realmente disposto a se curar da depressão? Porque, gente, se curar dói. Se curar é um processo, né? Requer muita dedicação. A gente vai ter que burilar a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo. Nós vamos passar por dores, nós vamos trazer de volta memórias. É como se a gente estivesse mexendo na ferida que já está com a casquinha em cima. Sabe, estava sarando, mas a gente vai precisar mexer naquela ferida e ela vai sangrar um pouco. E esse processo causa um certo desconforto, uma certa dor. Por isso que muitas pessoas desistem na primeira sessão, quando começam a identificar, a se conhecer. E até essas reações, que é o que a gente chama de catarse, né, na terapia, elas desistem, porque é ruim sentir dor. Oi, Joaquim. Então, gente, é bíblico, né? Tá na Bíblia honrar pai e mãe, mas como é que a gente honra um pai e uma mãe que nos maltratam, que nos humilham, que nos espancam, que nos, sabe, como eu usei no exemplo e que eu vi realmente o vídeo do pai dessa criança que espancou a ponto de, nossa, quase matar o menino. Então, como essa criança futuramente vai poder honrar o pai? Claro que ele vai ter que respeitar, porque foi escolha do pai, né, como eu já expliquei aqui, mas ele não vai precisar conviver, tá? Então, para essa criança vai ser tudo muito confuso. Muito provavelmente, ele não vai confiar nas outras pessoas, ele não vai querer se relacionar amorosamente, ou se conseguir se relacionar, ele vai começar a sabotar os relacionamentos. Por quê? Porque a pessoa de referência que mais tem que entregar e dedicar amor a ele, que seria o pai e a mãe, faz dele o que faz. Então é muito difícil para o inconsciente entender, né, que aquilo é amor. E aí ele não vai querer amar
né? Vai escolher não amar inconscientemente, tá? Então, gente, finalizando, eu vou deixar essa pergunta para você mais uma vez. Quais os padrões da sua família, dos seus pais, que você tem repetido? Quais os que você gosta e quais os que você não gosta? Faça essa análise, escreva, pense, reflita e com certeza você vai encontrar respostas muito interessantes, tá? Agora eu vou ler uma metáfora aqui para vocês. Essa metáfora é nova, tá? Não tá no meu livro ainda, Renascer. Quem ainda não tem, vamos adquirir, tá, gente? Muito bom. Eu vou ler para a gente finalizar. A força da árvore. Em uma vasta floresta do outro lado do planeta, diversas formas de vida se encontravam em harmonia. Muitas plantas, flores de vários tipos cheios, animais de grande, médio e pequeno porte, pássaros, rios, lagos e cachoeiras. O clima daquela floresta era super agradável e propício à vida. A floresta respondia a esses benefícios com novas espécies florescendo a cada novo amanhecer. No meio da floresta havia uma imensa e frondosa árvore. Ela era a espécie mais antiga da floresta e por isso era muito amada e respeitada por todos. Muitos animais, plantas e flores bebiam da sua fonte de sabedoria e amor. Sentavam-se horas a fio embaixo da sua linda sombra, só para ouvir a imensa árvore falar. Seus conselhos eram de grande valia para todos, pois havia experienciado situações diferentes que iam desde as mais tristes às mais alegres que podiam existir. Há tempos atrás, contava ela, em uma ocasião especial, nós enfrentamos uma terrível crise. A chuva deixou de cair por um longo período, trazendo seca, fome e sede aos seres dessa floresta. Em outra época, enfrentamos fortes tempestades, com ventos fortes, que levou diversas espécies para bem longe daqui. O solo ficou encharcado e a floresta transformou-se em um tenebroso pântano. Mas muitos resistiram, inclusive eu. Em outra ocasião, ocorreu um imenso incêndio que devastou boa parte da floresta, fauna e flora. Mas isso nos fortaleceu ainda mais. As espécies que sobreviveram decidiram se unir para enfrentar as futuras intempéries que aqui chegassem. E como tudo na vida passa, esse tempo passou. Hoje, percebo que vivemos muito mais momentos positivos do que negativos, mas estes nem sempre percebemos. Eles parecem tão comuns. Na copa da minha árvore, eu vejo a vida brotar, vejo voos acontecerem, vejo relacionamentos sendo reatados, vejo renascimentos como da lagarta que vira borboleta. Presencio juras de amor e vivo completamente energizada com esse amor que vem de todas as espécies dessa floresta. Esses acontecimentos me fortaleceram durante todos esses anos. Ele me nutre, me alimenta, me conforta, me fortalece. Após essa grande lição, não se sabe por que a árvore frondosa começou a perder suas folhas. Uma a uma começaram a cair. E ela, calada, olhou para cima e percebeu a imensidão dos seus galhos. E agradeceu por ser tão grande e abrigar tantas vidas.
olhou para baixo e percebeu que, mesmo com suas folhas caindo, a sua raiz continuava se fortalecendo. Quanto mais as folhas caíam, mais suas raízes se fincavam no solo fértil. Decidiu então olhar para o horizonte e percebeu que de lá vinha uma linda luz, de um brilho e intensidade como ela jamais presenciara. E agradeceu mais uma vez. Elevou seus pensamentos ao Criador de toda aquela beleza e imensidão. A luz se aproximava cada vez mais e a envolvia em uma linda dança, como se também agradecesse a importância da árvore na terra. E a árvore sentiu, pela primeira vez, o quanto ela era importante para aquela floresta. Então, gente, finalizando o nosso bate-papo de hoje, quero que você reflita sobre a importância das suas raízes, né, dos comportamentos que você traz, que são importantes também para você, né? Foram eles que nos trouxeram até aqui, que nos fizeram ser quem somos. Então, honra tuas raízes, honra teu pai, honra tua mãe e agradece, seja grato, seja grata, independente da tua história de vida e do que você passou, né? Se tem algo que foi muito doído, se a tua criança está muito ferida, né? Faz terapia, ajuda muito. Todos nós merecemos fazer uma sessão de terapia, todos nós merecemos fazer terapia. Um grande abraço e até a próxima semana. Obrigada por ficarem até aqui, obrigada pela participação e até mais.